Saudação em Cristo Jesus, evangelista Fabrício. Pai do Senhor, pastor Nildo. Amém. Para nós é um prazer de estarmos aqui nesta manhã para dar continuidade, né, do nosso podcast. Nós acabamos de dizer falando aqui sobre o caráter de Jesus Cristo, com a presença do nosso estimado homem de Deus, pastor presidente da nossa convenção, pastor Álvaro, né? Para nós foi um prazer imensurável de tê-lo aqui conosco. E hoje, agora, pastor Fabrício, nós vamos falar sobre a obra de Jesus Cristo, né? Que trataremos aqui do ministério de Jesus na área do ensino, da pregação, da cura e da sua obra em relação de vários assuntos que está na nossa página de número 100 do nosso livro. Bom que os nossos candidatos ao ministério se localizem sobre isso, dentro desse assunto, porque é um assunto muito rico e para nós um grande prazer, nós da SECAM, ter o senhor aqui para ter esse bate-papo, né, sobre a obra de Jesus Cristo. Por favor, sente à vontade, nosso convidado ao nosso podcast nessa manhã, evangelista Fabrício. Deus abençoe, irmão. Pai do Senhor, pastor Nildo, muito obrigado pela honra do convite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pelos candidatos à consagração, ao santo ministério. Deus continue nos abençoando grandemente. Esperamos poder cooperar aqui nesta manhã. E Deus continue abençoando de forma abundante SECAM, as suas lideranças. É visível o avanço e o progresso que Deus tem realizado na SECAM. Falando nisso de consagração, lembrando que o senhor foi agora, né? Isso. E julho? Isso. Em julho o senhor foi consagrado lá. Que legal. Para nós é um grande prazer de ter uma pessoa que foi consagrado esse ano ainda e já fazer parte conosco aqui, já falando sobre essa lição que o senhor um dia estudou, né? Isso para nós é um grande prazer. Por favor, sente à vontade. Pastor, nós iremos tratar aqui sobre a obra de Jesus Cristo, né? E focando no principal, que é a salvação. Nós sabemos que o ministério de Jesus, quando nós tratamos da obra, estamos tratando do ministério. Teve curas, aconteceu até ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 11, nós vemos Lázaro, já estava há vários dias morto, e Jesus o chama para fora, acontece uma ressurreição. Nós vemos milagres, curas divinas. Em Marcos, capítulo de número 2, tem um homem, um paralítico, ele é trazido por 4 homens, e quando o conduzem a Jesus, aquele homem ele é curado. Glória na frente a Deus. De todos. Louvado seja Deus. E o nosso foco principal nessa manhã aqui é sobre a salvação, a obra redentora de Cristo para resgatar, reconciliar a humanidade com Deus. Glória a Jesus. E quando até nós falamos assim sobre a morte de Jesus Cristo, aí nós vemos também a importância, a sua importância na morte. Como Lucas, né, diz lá no capítulo 24, ele diz assim que pela proeminência que é dado na Bíblia Sagrada sobre essa importância da morte de Jesus Cristo, né? O Pedro também diz a mesma forma, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 11, ele fala que os profetas investigaram fervorosamente. Então, teve toda uma investigação sobre a morte. Ele também diz, lá no 1, verso 12, que os anjos, né, se interessavam-se profundamente disso, né? Paulo ensinando em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de 1, né, 3 e o 4, fala assim o evangelho que dá o valor cardeal à morte de Jesus Cristo, né? E fora que Lucas também, como doutor, ele fala que foi o único assunto tratado por ocasião, né? Ocasião da
transfiguração de Jesus, assim, Lucas 9, verso 30 até o verso 31, e outro tema que foi muito se lido, se pregado, é o Apocalipse, capítulo 5, verso de 8 ao verso 12, fala que é o tema central e o cântico celeste. Olha só que coisa profunda. Aleluia. É o tema central, um cântico celeste na morte de Jesus, mostrando para nós essa importância e as suas necessidades, né? Por favor. Levítico 17:14, ele vai nos ensinar que o sangue é a vida de toda criatura. Nós estávamos distanciados de Deus, como diz em Carta a Roma, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Verdade. Romanos 6, 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então nós tínhamos uma necessidade muito grande de reconciliar com Deus. E como nós lemos em Levítico 17:14, o sangue é dado por expiação da alma. E a nossa necessidade era de ter a comunhão que foi perdida no Éden, e essa comunhão só poderia ser restituída pelo sangue de Jesus, o nosso amado Salvador. Então essa morte de Jesus é que nos traz essa graça, né? Isso, pastor, lá em Deuteronômio 21, 22, vai dizer que todo aquele que for pendurado no madeiro, que for culpado de um crime que é digno de morte, ele teria que ser pendurado no madeiro, e ele era conhecido como um amaldiçoado ou maldito. Aí Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, e diz: porque Cristo vos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Que isso, coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ei, meu Deus do céu, que presença. Ele se entregou, não se importando com a condição que alguém diria que ele seria, como zombaram muito dele, e tudo isso por amor à humanidade, por amor àqueles que o rejeitavam, o rejeitariam, e mesmo assim ele se entregou por amor. Essa necessidade de reconciliar o homem com Deus, só o nosso amado poderia nos trazer de volta a restituição. E ele fez por amor à humanidade. Que isso, rico mesmo. Aqui na nossa lição, na página 102, aí diz uma coisa muito interessante. Em João 3, 14 e 15, fala que Jesus mesmo afirmou essa necessidade. Essa necessidade de quê? Da sua morte, né? Sim. E as Escrituras enfatizam na seguinte maneira, Hebreus 1,13, a santidade de Deus tornou-se necessária, né? 1 João 2, verso 1, fala que o amor de Deus, né, tornou-se necessário. O amor de Deus pela humanidade foi necessária. E isso dá menção de ver por que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Aleluia. Lucas, capítulo 24, 25 a 27, fala que o cumprimento das Escrituras tornou necessária, ou tornou uma necessidade de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, né? Gálatas, o próprio Paulo ensinando aos Gálatas, dizendo que no seu capítulo 4, verso 4, falando sobre o propósito de Deus tornou uma necessidade, então foi necessário. Então Deus, tudo em cima disso tinha um propósito. Por quê? Porque a santidade, o amor de Deus e a pecaminosidade do homem
Há um plano e uma promessa de redenção feita por Deus. Tornaram necessária a morte de Cristo para que nós pudéssemos estar aqui. Eu louvo a Deus por isso, porque hoje nós temos essa oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo da palavra do nosso Deus e fora a sua natureza. Por favor, né? Tá aí até na página 103. Isso, né? Página 103. As Escrituras nos afirmam que a morte de Cristo obedeceu a um plano previamente estabelecido. Que isso, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor disse muito bem aí, pastor, sobre o cumprimento das Escrituras. E desde Gênesis, a profecia, Êxodo 18, versículo de número 15, passou em Deuteronômio, e Isaías, o profeta messiânico, várias profecias, aqui fala de uma forma mais nítida ainda, Isaías capítulo 53, vai referir-se ao sacrifício de Cristo como uma ovelha muda, e foi necessário, Glória a já Jesus. foi previamente estabelecido por Deus. Louvado seja Deus. Aí aqui tem alguns pontos. Primeiro ponto foi pré-determinada. Aí nós temos o texto de Atos 2, 23 e Apocalipse 13, 8. A este, entregando pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversas, o crucificastes e matastes. Glória a Deus. Segundo ponto aqui, foi voluntária. Ele se entregou, ele se doou por amor a nós. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, ele vai dizer assim: e o amigo dá sua vida em resgate de muitos. 3, foi vicária. 4, ela foi expiatória, como nós falamos aqui no texto de Levítico 17, 14. Foi sacrificial. 6, foi propiciatória. 7, foi redentora. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então podemos declarar doutrinamente que a morte de Jesus Cristo foi pré-determinada, voluntária, vicária, sacrificial, expiatória, propiciatória e redentora, e satisfez plenamente a justiça de Deus para a redenção dos pecadores penitentes. Com vontade, pastor. Louvado seja Deus. E isso aí a gente podemos ver que o seu escopo em cima disso é que vem trazendo para nós essa relação aos homens no mundo geral, né, que está até na nossa página de 104, né, que fala sobre a inauguração da dispensação da graça, dando sobre nós uma nova oportunidade. Os homens são atraídos a Jesus. Por que atraídos? Por causa dessa morte, não foi nada assim obrigatório, foi uma coisa que ele se doou para nossas vidas, né, perdoando os nossos pecados, né, foi uma propiciação como uma providência, foi uma providência de Deus, né? E o pecado no mundo, a gente vê que pelo homem entrou o pecado e por Jesus ele tenta remover, ele remove o pecado, nos perdoando, né? Então, mediante a morte de Cristo, todos os homens têm esse livre acesso, né? A plena benevolência de Deus, que são por ele aceitos para a glória do Senhor. Pastor, o evangelista, evangelista Fabrício, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast da SECAM. Que Deus te abençoe. Amém? Pastor Nilton, eu que agradeço. Muito obrigado ao convite. Deus abençoe aos nossos amados irmãos do curso preparatório da SECAM e Deus continue abençoando a SECAM e a SEMADES para a glória de Deus.